Todos os vereadores, invocando a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho da 32ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Conchas. A secretária fará a leitura do expediente do dia. Prefeitura Municipal de Conchas, projeto de lei número 37/99. Dispõe sobre a abertura de vagas para o emprego de Magarefe. Requerimento número 27/99. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas, Estado de São Paulo. Considerando que a grande maioria dos municípios brasileiros vivem uma dura realidade com a escassez de recursos devido a uma série de fatores que vão desde péssimas administrações municipais, agravando a pobreza da população, bem como pela falta de atividades produtivas locais e de transformações, mas, sobretudo, em razão das péssimas políticas adotadas de redistribuição de receitas tributárias. Considerando que o Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, de competência exclusivamente municipal, mantido e garantido pela Constituição Federal em seu artigo 156, para inciso 1, representa para os municípios a maior fonte de receita e arrecadação, a possibilitar a sua aplicação nos vários setores deficientes do município, como saúde, educação, urbanismo, habitação social e de desenvolvimento. Considerando que o IPTU é um tributo real e direto, tendo como objeto de incidência toda e qualquer propriedade localizada na zona urbana do município, considerando que todas as propriedades que não estiverem delimitadas dentro da zona urbana não geram tributos ao município, pois sobre as mesmas incidem apenas e tão somente o ITR. Considerando que, sendo o fator gerador do IPTU a propriedade territorial urbana, e, assim, concluir-se ser de importância vital para o município e delimitação de seu perímetro urbano, a fim de que também se evitem conflitos com a União, dado que a zona rural é objeto de competência tributária federal, considerando que a delimitação da zona urbana ou perímetro urbano há de ser realizada por lei municipal em consonância com as regras consignadas do CTN, especificamente no artigo 32, incisos 1 e 2. Primeiro e segundo. Considerando que, pela perspectiva do CTN, a zona urbana pode ser definida e nela incluída todas as áreas urbanizáveis e de expansão urbana, bem como aquelas que ainda não forem descontínuas ou fora do núcleo urbano. Considerando que, uma vez promulgada a lei municipal delimitando a zona e perímetro urbano do município, a Prefeitura Municipal deverá encaminhar o texto da mesma ao INCRA para consequente transferência da competência da União para o município do imposto de ITR para IPTU. Considerando que a zona de expansão urbana, como a própria expressão dá a entender, ainda que localizada em área rural, mas em continuação a zona urbanizada é reservada para receber equipamentos e edificações por uma consequência natural do crescimento da cidade. Considerando que a área urbanizável destinada igualmente à urbanização caracteriza-se por localizar-se em zona distinta e separada de qualquer núcleo urbano. Considerando que toda a área que liga a cidade de Conchas até o terminal intermodal hidroviário pode ser considerado zona urbanizável ou em expansão de urbanização, considerando que o distrito de Juquiratiba e outros bairros rurais, onde existem concentrações de habitação aglomeradas, formando-se verdadeiras vilas, também podem ser adequadas às referidas regras. Considerando que a criação de uma lei municipal para delimitar o novo zoneamento urbano do município trará grandes benefícios à cidade, com um considerável aumento da receita municipal, transformando o imposto federal em imposto municipal a ser aplicado no município. Considerando que esta delimitação de zoneamento poderá distinguir as alíquotas em residências comerciais e industriais,
taxando-as de acordo com o local de suas finalidades. Considerando que não há mais tempo para se adiar essa reforma e transformação tributária municipal, visto que os recursos municipais são extremamente escassos para solucionar todos os setores prementes e deficientes do segmento municipal, requer esta vereadora, observadas as disposições regimentais e consultado o egrégio plenário desta Casa de Leis, seja urgentemente oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Conchas, São Paulo, professor Miguel José Caram, para que imediatamente tome providências para encaminhar a esta Casa de Leis projeto de lei reformando ou criando a atual delimitação da zona urbana do município, bem como subdividindo-a ainda em residencial, comercial e industrial, instituindo as taxas respectivas conforme suas localizações e finalidades, nos moldes acima sugeridos. Sala de Sessões, 29 de novembro de 1999, vereadora doutora Valéria Bufani. Coloco em discussão o requerimento 27/99 da vereadora doutora Valéria. Com a palavra a vereadora Valéria Bufani. Senhor presidente, nobres colegas, eu não sei se os senhores estão lembrados, mas no ano de 1997, eu encaminhei um anteprojeto de lei para a Prefeitura Municipal, para que fosse analisado, para que encaminhasse para esta casa uma lei de zoneamento, de parcelamento do solo e zoneamento da cidade. Nós não temos plano diretor, não é obrigatório ter, e nós não podemos mais ficar esperando sair um plano diretor para então tomarmos a atitude de fazer reformas e transformações urgentes no município. A cidade está em expansão e crescente, mas a administração não está acompanhando essa expansão da cidade. É necessário que a prefeitura se empenhe com mais rapidez e eficiência nos setores que realmente podem trazer desenvolvimento para a cidade. Não existe crescimento imobiliário em cidade nenhuma que não haja um plano diretor, mas antes do plano diretor, que não haja um planejamento do parcelamento do solo no município, delimitando as suas zonas, em comerciais, residenciais e industriais. Nós estamos crescendo desorganizadamente. Nós não temos distritos industriais criados, embora tenhamos todos os locais ideais para isso. Então, como que nós vamos pensar em trazer empresas para Conchas, empresas realmente que podem trazer desenvolvimento econômico na cidade e desenvolvimento social com a crise do desemprego aqui em Conchas, se a prefeitura não cuida do principal, que é para atrair os empresários, ter os distritos com infraestrutura para poder oferecer esse espaço para os empresários virem para Conchas. Nós estamos com um porto instalado na cidade, uma estrada à beira de ser inaugurada e sem perspectiva de crescimento econômico para o município. A região está preparada, Conchas não está preparada. Então, eu acho extremamente importante que o senhor prefeito se debruce em cima desse requerimento, que os senhores vereadores possam aprová-lo, para que o senhor prefeito realmente adote, nesse período de recesso agora, medidas para que isso aqui seja concretizado em projeto de lei encaminhado para esta casa. Eu não sei se os senhores vereadores prestaram atenção no requerimento, mas nós temos dois grandes fatores a nosso favor de um projeto de lei a ser encaminhado para essa casa, que, de acordo com o Código Tributário Nacional, nós temos duas facetas a serem encaradas na cidade com urgência, que são as áreas urbanizáveis e de expansão urbana. Hoje, uma parte muito grande da cidade já pode ser considerada enquadrada nessas duas hipóteses,
mas ainda o governo federal é que está papando o imposto. Está tirando o nosso imposto dessa cidade e levando embora, coisa que o município poderia arrecadar para nós mesmos, para que pudéssemos investir aqui no nosso município. O porto é um exemplo claríssimo de que pode ser transformado isso, tirar do governo federal o ITR e transformar isso em IPTU. Eu não quero, senhores vereadores, veja bem, aumentar e taxar os contribuintes da cidade. Ao contrário disso, essa transformação e essa reforma trará benefícios a toda a população e se fará justiça tributária no município. Hoje, na Rua São Paulo, por exemplo, nós não temos critério para se cobrar o IPTU. Existe uma alíquota para todo mundo, quem mora na Rua São Paulo e para quem tem comércio na Rua São Paulo. Então, nós não estamos fazendo justiça com os impostos que estão na cidade. E nós também estamos perdendo de arrecadar mais receita para o nosso município. Então, é muito importante que o senhor prefeito trace um prognóstico do zoneamento da cidade, até porque, veja bem, o comércio de Conchas não só se concentra mais na Rua São Paulo. Conchas está se expandindo. A Vila Seminária é a prova disso, a Avenida Alberto Palladini é a prova disso. Só que não existe critério e nem organização para esse crescimento. Está se instalando indústrias do lado de escola. A YD fica do lado da Escola Reineiro. Então, nós estamos crescendo desorganizadamente. E se nós não acudirmos isso agora, nenhum outro prefeito que entrar em uma próxima administração, ou que o atual continue, vai dar conta mais dessa situação. Porque depois que a cidade cresce desorganizada, não tem mais como recuar. A gente precisa urgentemente organizar esse quadro. Até porque o crescimento econômico e social só há de vir com essa organização. Não adianta o porto estar aí. O porto, por si só, não vai trazer nada para Conchas se nós não oferecermos alguma coisa a mais. Então, isso, além de trazer um crescimento econômico muito grande para a cidade, sem contar que, por exemplo, o investimento imobiliário em uma cidade, qualquer cidade da região, se os senhores vereadores prestarem atenção, uma cidade realmente só cresce com investimento imobiliário privado. Nenhuma construtora vai vir investir em Conchas enquanto nós não tivermos uma lei de zoneamento da cidade. Como que ele vai construir um prédio comercial se não existe delimitação de área comercial? Como que ele vai investir em habitação se nós não temos um zoneamento para caracterizar o que é residência? Quais as áreas industriais? Então, todo o crescimento que a cidade pode ter fica parado pela desorganização. Então, eu pediria que os senhores vereadores, além de aprovar o presente requerimento, que todos nós pudéssemos estudar esse assunto da reforma e da transformação das áreas rurais na cidade em expansão urbana ou em áreas urbanizadas, futuramente. Nós temos vários lugares que podem ser feito isso. O contribuinte não vai sofrer com isso, porque ele já paga o ITR. A gente não precisa instituir um IPTU alto para sacrificar ninguém. O que a gente precisa é de receita, o que a gente precisa é de organização, e isso já, porque mais tarde vai ser uma calamidade maior. Então, eu pediria que os senhores vereadores, além de aprovar o requerimento, que se preocupassem em cobrar, junto com esta vereadora, o senhor prefeito, para que realmente, após o recesso, isso possa ser concretizado nesta casa. E que possamos nós, vereadores, todos juntos, nos reunir para trocar ideias de quais as áreas que podem ser atingidas por esse projeto. Porque isso daqui é uma participação, tem que ter uma participação popular com vários ângulos, cada um dando a sua sugestão para que a gente possa chegar na melhor organização possível da cidade. E para isso eu peço a colaboração de todos os senhores vereadores. Ninguém mais fazendo uso da palavra, coloco em votação o requerimento 27/99. Quem for contra, fica em pé. Quem for a favor, permaneça sentado. Aprovado o requerimento por 12 votos a 0.
Requerimento número 28/99. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas, Estado de São Paulo. Considerando que, através da Lei Municipal número 84, de 5 de abril de 1993, a Prefeitura Municipal de Conchas outorgou concessão à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, para execução e exploração dos serviços públicos de tratamento e abastecimento de água e de coleta e destino final de esgotos sanitários do município de Conchas. Considerando que, em data de 30 de junho de 1994, foi celebrado e assinado o contrato de concessão acima mencionado. Considerando os dispositivos legais do inciso 9º do artigo 26 e 175 da Constituição Federal, 182 e 205, incisos 3 e 5, 210, incisos 1, 4 e 5, parágrafo 2º e 3º do artigo 215, todos da Constituição Federal, e 236, incisos 1, 2, 3 da Lei Orgânica Municipal de Conchas. Considerando que a certidão em anexo, expedida em data de 25/11/99 pela Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Conchas, dá conta que o município de Conchas não possui estação de tratamento de esgoto, sendo todo o esgoto gerado pela cidade despejado in natura diretamente no Rio de Conchas. Considerando que o artigo 237 da Lei Orgânica Municipal de Conchas proíbe expressamente o lançamento de efluentes e esgotos urbanos e industriais sem o devido tratamento em qualquer corpo de água. Considerando que a Sabesp, na qualidade de concessionária dos serviços públicos de tratamento e distribuição de água e coleta e destino final de esgotos, é responsável diretamente pelo descumprimento do artigo 237 da Lei Orgânica Municipal e subsidiariamente o poder público concedente. Considerando que a falta de tratamento de esgotos urbanos e industriais que estão sendo lançados no Rio de Conchas estão contaminando o meio ambiente com consequências indesejáveis e catastróficas e de difícil ou remota reparação, consistindo em puro interesse difuso a sua solução imediata. Considerando que, embora inexistente o tratamento de esgoto no município de Conchas, para o seu lançamento direto no Rio de Conchas, a concessionária desses serviços, Sabesp, vem de forma abusiva e contra os interesses coletivos, cobrando as respectivas taxas de tratamento de esgoto nas contas emitidas a todos os consumidores do município, conforme se demonstra com as inclusas contas. Considerando em que, havendo interesse difuso para a proteção do meio ambiente ou interesse coletivo homogêneo para a proteção dos consumidores, as suas defesas deverão ser exercidas pelo parquê local, ou seja, pelo ilustre promotor de justiça na qualidade de curador nato do meio ambiente e dos consumidores em geral. Considerando que é ilegal e abusivo se cobrar do consumidor qualquer taxa sobre serviço não prestado ou não oferecido, ou seja, inexistente. Considerando que a prestação de serviço público de fornecimento e tratamento de água com coleta e destino final de esgoto urbano se integra nas relações de consumo sujeitas, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor. Considerando que qualquer valor exorbitante cobrado nas taxas pelos serviços de tratamento de água e coleta de esgoto, ou cobrança de taxa de serviço não oferecido ou não prestado, portanto inexistente, pode ser suspenso judicialmente através de uma ação cautelar com pedido de liminar através da Curadoria do Consumidor, que é o Ministério Público Local, independentemente de outras medidas judiciais que possam ser adotadas também para a proteção dos interesses coletivos homogêneos dos consumidores. Considerando que a prestação de serviço público de tratamento de água e coleta e destino final de esgoto
é de utilidade pública, devendo a administração direta, Sabesp, ou indireta, Prefeitura, respeitar os princípios da legalidade e da moralidade, afigurando-se inadmissível o cancelamento desses serviços em prejuízo do usuário, mesmo em caso de não pagamento da tarifa ou mora. Considerando que o Ministério Público, como único legitimado para propor medidas protetivas aos interesses coletivos homogêneos do consumidor e difusos dos meios ambiente, pode ser acionado por qualquer cidadão ou consumidor. Considerando que o vereador representa o povo e, portanto, defende e representa também os interesses coletivos de toda a comunidade, para, em seu nome, pedir providências de interesse público. Considerando que o sistema adotado no Código de Defesa do Consumidor, baseado na teoria da função social do contrato, concentra-se no efeito do contrato. Considerando que o efeito do contrato é uma prestação de uma obrigação de fazer, de meio ou de resultado. Considerando que todo o serviço prestado tem como efeito almejado a sua adequação para seus fins às expectativas dos usuários. Considerando que todo serviço prestado tem normas e garantias legais, sendo que os prestados de forma falha, deficiente, viciada ou inexistente resultam da não adequação de sua finalidade, não possuindo, desta forma, prestabilidade regular aos usuários. Exemplo, a garantia concedida pelo fabricante de uma determinada geladeira que exclua da garantia os problemas com o motor da geladeira ou com suas partes feitas de borracha, já que a garantia legal inclui necessariamente os vícios do motor, porque uma geladeira cujo motor não funcione não é adequada ao seu uso normal. Não prestará, pois, para as expectativas legítimas do consumidor. Considerando que os usuários dos serviços públicos prestados pela Sabesp estão sendo lesados ao pagarem taxas de prestação de serviço de tratamento de esgoto que não existe no município, em conformidade com o disposto no artigo 20 e 24 do CDC. Requer esta vereadora, observadas as disposições regimentais e consultado o egrégio plenário desta Casa de Leis, seja urgentemente oficiado ao excelentíssimo senhor doutor de Justiça, promotor de Justiça da comarca local, na qualidade de curador do meio ambiente e dos consumidores em geral, dando-lhe ciência do presente requerimento, juntamente com os documentos que o acompanham, para que, em nome de toda a coletividade consciente, possa adotar as medidas e providências cabíveis. Sala de Sessões, 29 de novembro de 1999, vereadora doutora Valéria Bufani. Coloco em discussão o requerimento 28/99, da vereadora doutora Valéria Bufani. Com a palavra, a vereadora doutora Valéria. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de enfocar no requerimento lido 3 aspectos principais. O primeiro de tudo tem relação direta com o meio ambiente. Nós estamos com o nosso rio de Conchas sendo morto a cada dia que passa, com todo o esgoto urbano jogado, e industrial também agora, jogado sem contar com o lixo que está sendo jogado nesse rio, diariamente, sem nenhuma providência dos órgãos públicos e principalmente da Sabesp, que é uma concessionária do serviço público do próprio Estado. É inadmissível que o próprio Estado contribua diretamente para a poluição e destruição do meio ambiente. Um segundo aspecto desse requerimento tem relação direta a uma certidão que eu obtive junto à Prefeitura, que atesta e certifica que não há tratamento de esgoto feito pela Sabesp, sendo todo o esgoto coletado urbano jogado diretamente no Rio de Conchas. Se nós não temos tratamento de esgoto no município, como que a Sabesp cobra a exorbitância de quase metade da conta de tratamento de esgoto? Eu gostaria que os senhores vereadores até observassem no próprio requerimento, eu juntei várias contas de água
que eu mesma paguei durante esses anos, e pude observar que realmente 50% da conta vem taxado pelo tratamento de esgoto que não existe. Então, os usuários de Conchas estão sendo lesados. Porque se o serviço não existe, a expectativa do usuário está sendo frustrada, nós estamos sendo enganados. Isso tem que acabar. Ou a Sabesp imediatamente começa a construir o tratamento de esgoto no município, ou o Ministério Público, em nome de toda a coletividade, deverá agir imediatamente para acabar com esse abuso de cobrar tarifas exorbitantes. Porque os senhores vereadores têm conhecimento que a população carente dessa cidade está sendo castigada com cortes e mais cortes de água. E isso também é abuso. O tribunal vem largamente decidindo que um serviço de utilidade pública, como o tratamento de água e esgoto, não pode ser cortado nem com a pessoa não pagando a conta. Isso é uma questão das pessoas que estão sendo prejudicadas, que são realmente carentes e que têm como provar essa condição de carência, ir até a promotoria de justiça e denunciar a Sabesp. Porque elas não podem ficar sem um serviço de utilidade pública que é a água. Isso está errado. Isso tem que ser mudado. A Sabesp não tem o direito de cortar a água das pessoas comprovadamente pobres, que não possuem condições de pagar as contas. Principalmente quando a gente vê que metade dessa conta não deveria ser paga por ninguém na cidade. Aliás, eu levanto a questão, e tudo que nós já pagamos para a Sabesp, indevidamente, isso também deverá ser objeto de perseguição pelo Ministério Público. Porque para alguns pode não ter diferença nenhuma, para outros talvez seja a redenção e salvação de um orçamento familiar. Outro ponto que eu gostaria também de dizer aos senhores vereadores é que, com relação a esse requerimento, nós temos um caso parecido, que já é objeto de ação civil pública aqui em Conchas, em que o Ministério Público está movendo uma ação civil pública contra a Sabesp do município de Bofete, processo 23799, que corre perante a segunda vara. Inclusive, teve liminar nesse processo aqui também contra a Sabesp. Me parece que há pouco tempo foi revogada, porque a Sabesp realmente tratou de andar rapidamente com o tratamento do esgoto lá, porque ela começou a fazer o tratamento de esgoto lá, mas de uma maneira errada, sem licença da CETESB, que teria que acompanhar esse serviço. Então, teve essa impugnação. Então, eu acho que um Minos, como está acontecendo, uma coisa menor e mais insignificante em Bofete, com relação a um fato muito mais grave em Conchas, eu acredito que o Ministério Público agirá com mais rigor, resguardando os direitos e garantias de todos os usuários desses serviços aqui no município. Então, eu pediria que os senhores vereadores aprovassem o requerimento e que realmente nós pudéssemos fazer uma mobilização em cima disso, porque pessoas estão realmente sendo lesadas e pessoas que estão passando dificuldades em pagar as contas de água por causa dessa taxação abusiva e ilegal do tratamento de esgoto que não existe. Com a palavra, o vereador José Delben. Senhor presidente, senhores vereadores, realmente é um assunto de suma importância e, se vocês observarem, através de leitura nos jornais, nós vamos encontrar cidades que se encontram na mesma situação de Conchas e que foram deixados de cobrar essas taxas de tratamento de esgoto, porque, na realidade, não existe naquelas cidades. Então, Conchas é a mesma coisa. Já aconteceu isso. Exatamente. Então, é um assunto importante, que deve ser levado adiante. Estão acabando com o Rio de Conchas, e não é só o Ribeirão de Conchas, não. Esse ribeirão aqui, dos Lopes, eu quero que vocês vão até a ponte ali e olhem, a camada não é água, é uma camada pastosa que desliza. Porque existe, logo aqui próximo a essa marginal, um ponto de soltura de esgoto. E Conchas ainda tem um inconveniente. O normal numa cidade é você ter um ponto onde você solta os esgotos.
Conchas tem 3 ou 4, se não me engano. Tem um aqui perto atrás do cemitério, e tem um outro lá para o lado do seu Lorival Mariano. Quer dizer, são 4 pontos. Vai ser uma dificuldade para fazer o tratamento. Mas é obrigação da Sabesp. Inclusive, a respeito desse assunto, uma das reuniões que a gente teve a respeito do problema de argila, aquela demora, aquela prisão de oleiros, multas pesadas em cima. Um dia eu me irritei lá na CETESB e falei até para a doutora Fabiola, que é a presidente da Sabesp regional aqui de Sorocaba, falei, é engraçado vocês, vai aflorestar o multa, coitado do oleiro, que não ganha nada. Não estou dizendo que está errado, é lei, tem que fazer isso, concordo. Prendem, só que em Conchas, falei para ela, soltam o esgoto diretamente no rio. Nunca foi ninguém da CETESB daqui de Sorocaba verificar lá em Conchas o problema que está acontecendo. Quer dizer, é uma vergonha o que acontece lá em Conchas. No momento que você fica irritado, você acaba falando realmente isso. Então, eu acho que tem que se tomar as providências, e não é só o problema, não, de deixar de pagar o tributo. Exigir realmente tratamento, porque aquilo que levantou a vereadora tem toda a razão. É o problema que está causando no nosso rio. Acabaram com o rio. Pessoas que têm gado nas regiões abaixo aqui, quer dizer, tem o rio como um enfeite. Porque, na realidade, aquilo não serve para absolutamente nada. Não serve para uma pesca, não serve para um lazer, não serve para uma água para um gado tomar. Ele serve para criar pernilonga, a verdade é essa. Então, eu acho que tem que realmente tomar as medidas de uma forma séria, de uma forma assim, direta realmente, para fazer com que os órgãos sintam o problema. Agora, eu acho engraçado isso daí. Se é um setor privado, particular, cai a CETESB em cima, cai a prefeitura em cima, cai todos os órgãos do governo em cima. Mas quando é um órgão de uma autarquia, de algo que tem ligação com o governo, bota um negócio nos olhos, ninguém vê nada e não se toma as providências necessárias. Então tem que se tomar as providências, ir diretamente para a promotoria pública, e esse problema tem que ser resolvido. Tá de parabéns pela apresentação, e eu acho que isso tem que ser feito mesmo. É o que tinha a dizer. Ninguém mais fazendo uso da palavra. Coloco em votação o requerimento 28/99 da vereadora doutora Valéria Bufani. Quem for contra, fica em pé. Quem for a favor, permaneça sentado. Aprovado o requerimento por 12 votos a 0. Prefeitura Municipal de Conchas, 24 de novembro de 1999, ofício convite. Excelentíssimo senhor José Oscar Pavan, presidente da Câmara Municipal e vereadores. A Prefeitura Municipal de Conchas tem a honra de convidar vossas excelências e digníssimas famílias para participarem das solenidades de formatura das crianças da pré-escola, a realizar-se no dia 13 de dezembro de 1999, às 19h30, no Ginásio Municipal de Esportes, Prefeito João Caram. Certos do comparecimento que dará maior brilho às solenidades, estendemos os nossos sinceros agradecimentos atenciosamente. Professor Miguel José Caram, Prefeito Municipal, Professora Regiane Cavalini, Diretora-Geral de Educação Infantil. Convite. Será motivo e honra de muita alegria contarmos com a presença de Vossa Excelência e digníssimas famílias na cerimônia de formatura das crianças do PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, a realizar-se no dia 8 de dezembro de 1999, às 19h30, no Ginásio Municipal de Esportes, Prefeito João Caram, em Conchas. Vossas presenças, com certeza, darão maior brilho ao evento. Conchas, 25 de novembro de 1999, João Francisco Antunes, Tenente Coronel PM, do 12º Batalhão. Não tendo mais nada no grande expediente, passamos a ordem, quer dizer, o grande expediente. Convido para fazer uso da tribuna a vereadora doutora Valéria. Dia 8 tem esse convite do tenente. Senhor presidente, senhores vereadores, rapidamente eu gostaria de relembrar o assunto do projeto dos porcos. Eu creio que a minha denúncia nesta tribuna causou revolta
no invasor da escola, que veio ensandecidamente nesta Casa de Leis ameaçar funcionário desta casa, falando que iria processá-lo por invasão à escola, como se realmente ele fosse dono de alguma coisa lá. Quem tem que ser processado é ele vem ameaçar pessoas aqui dentro desta casa e deixar consignada uma ameaça contra essa vereadora. Só que, infelizmente, eu estou pedindo para que ele venha fazer essa ameaça diretamente a mim. Mas, infelizmente, ele não quis me procurar e arrumou logo uma desculpa falando que não era necessário falar comigo. Então, ele disse que ia tomar providências judiciais contra mim pela invasão a um bem público. Então, eu gostaria até de saber o que o senhor prefeito municipal está fazendo para solucionar o que foi encaminhado a ele diretamente, para que cesse realmente essa invasão, esse absurdo de, além de uma pessoa estar totalmente errada, ainda quer vir aqui ameaçar funcionário desta casa. Outro assunto que me traz nessa tribuna é para falar sobre a seca que nós estamos passando ultimamente. Essa estiagem que nós estamos vendo, que há muito tempo não se vê uma estiagem desse jeito em todo o Brasil, está causando calamidade pública em muitas cidades. Eu não sei se os vereadores tiveram a oportunidade de ver, mas o Jornal Nacional, essa semana, noticiou que Itu decretou calamidade pública de 140 mil pessoas estarem sem água. Laranjal Paulista, nossos vizinhos, estão em pleno racionamento de água. E vários outros municípios da nossa região poderiam ser citados com problemas gravíssimos de distribuição de água. Eu gostaria de lembrar aos senhores vereadores que, graças à atual administração, nós não estamos tendo esse problema com a adutora que foi feito. Só que também nós não estamos vendo nenhuma mobilização da atual administração para conter os abusos nessa época de estiagem pela população. Eu acho que não precisa se chegar a racionar a água aqui em Conchas, mas é preciso advertir a população que a qualquer momento, mesmo com a adutora, nós podemos ter um problema seríssimo de abastecimento de água no município, porque está havendo abusos por todos os lados. As pessoas estão gastando água como se nós estivéssemos com os rios lotados. A televisão nos informa todos os dias que rios, lagos estão secando. Lagos que nunca secaram em 50, 100 anos estão secos. O rio Tietê baixou 8 metros. O rio Paranapanema baixou praticamente 10 metros. Então, a situação é emergencial no estado de São Paulo inteiro. Então, Conchas, não é porque é um privilégio nós temos conseguido a adutora, e nós podemos desperdiçar a água. Então, eu gostaria que o senhor prefeito fizesse uma campanha, uma mini campanha de conscientização da população, advertindo para que não se chegue ao racionamento, que a população gaste a água com mais coerência e que não desperdice a água que está sobrando hoje para que não falte novamente amanhã pelo abuso do consumo hoje. Outra coisa que eu gostaria também de comentar nessa tribuna é o absurdo que nós estamos vendo também pela mídia, no que diz respeito à lei que foi aprovada pelo Congresso e agora editada uma medida provisória com relação a se disciplinar as mensalidades escolares em todo o Brasil. O que eu posso dizer sobre o assunto, e como cidadã que estou sentindo, é que o governo federal está tratando a educação no Brasil não da forma com que ele está pregando. Ele prega uma coisa a nível de governo e impõe outra para a iniciativa privada. Eu não sou a favor
de como alguns sindicalistas e associados das escolas particulares no Brasil terem o direito de expulsar um aluno da escola por inadimplência. Porque eu acho que a educação não é realmente um bem de consumo direto, não é uma maçã, um pão, uma melancia que você vai lá e compra, ou qualquer coisa nesse sentido, para ser tratado dessa forma. Porém, nós temos que verificar o seguinte: as escolas privadas estão sendo coagidas a tratar o aluno de forma diferenciada que o governo federal faz. Se você quer um crédito educativo hoje, você tem um contrato de adesão. Você não discute com o governo federal as cláusulas desse contrato de crédito educativo. Ele lhe impõe e você aceita ou não. E as condições dessa aceitação é na base do quê? É na base de fiador. O governo federal, estadual, não concede crédito educativo sem fiador. Mas as escolas estão sendo obrigadas a matricular alunos sem nenhuma garantia. Ou seja, mais uma vez, o Estado não cumpre a lição de casa, mas obriga o cidadão a cumprir. Porque os donos de escolas particulares estão, na verdade, tampando o buraco na educação pública nesse país. Eu não sei se os senhores vereadores tiveram oportunidade de assistir, mas na TV Bandeirantes está passando uma série essa semana sobre medo nas escolas. Ninguém mais tem segurança para se estudar numa escola pública. E aí o governo vem e edita uma medida provisória, mandando todos os donos e proprietários de escola privada garantir aos alunos o que ele não garante publicamente. Nós estamos em inversão de valores. Eu acho que o governo federal tem avançado em muita coisa. Muita coisa está se fazendo de bem nesse país. Mas muita coisa está se enfiando goela abaixo do contribuinte, do usuário, do brasileiro, sem colocar a mão na consciência. Eu defendo a posição dos alunos e dos pais de alunos que estão desesperados e por necessidade da criminalidade e da violência que se tem hoje na escola pública, buscar uma escola particular e ter a tranquilidade do seu filho não ser expulso de uma escola simplesmente porque o orçamento familiar estourou e ele não tem como pagar. Eu acho que as crianças, os alunos em geral, eles têm que ser garantidos dentro da escola privada. Mas o governo federal não pode impor regras para a escola privada quando ele não cumpre dentro da escola pública. Se o aluno hoje vai estudar na escola pública e é morto, se o aluno hoje vai para a escola pública armado, se o aluno hoje vai para a escola pública se drogar, como que ele pode exigir um monte de deveres das escolas privadas quando as escolas públicas estão abandonadas? Então eu gostaria de simplesmente deixar o meu protesto nesse sentido. Chega! O brasileiro não aguenta mais regras sendo invertidas o tempo inteiro. Quando o assunto é privado, é deveres. Quando o assunto é público, é direitos. Até quando? Nós temos que mudar isso aí. Era o que eu tinha a dizer, senhores vereadores. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Darciso. Senhor presidente, nobres colegas, em primeiro lugar eu queria que oficiasse a família de Flávio Antônio Contó pelo falecimento dele no dia 30, terça-feira, antes de ontem, cunhado do nosso presidente Pavan aqui. Eu queria que oficiasse a família aí. Em seguida eu queria dizer alguma coisa aqui. Nós fizemos uma viagem ontem para São Paulo, devido a isso que não ocorreu a nossa
Está caindo aqui o microfone. Devido a isso que não ocorreu a nossa sessão ontem. Então... Epa. Certo. Não, só para... É que está caindo o microfone, que não é eu que estou soltando, não. Então, nós viajamos para a Assembleia Legislativa ontem. Então, foi a comitiva do PMDB e PFL junto. Sentimos a ausência do Zelão Pavan devido ao falecimento, mas Nilton Aliberti representou muito bem o PFL. Então, nós fomos em busca do deputado Arnaldo Jardim, que a gente quer o reconhecimento dele aqui em Conchas, porque nós fizemos um bom trabalho. Digo bom trabalho porque 968 votos, a equipe trabalhou em conjunto, nós conseguimos para o deputado Arnaldo Jardim. Então, nós fomos em busca de cobranças, porque na época da campanha sempre tem promessas, compromissos, né, com o eleitorado. Então, nós fomos em busca. Qual é a obrigação nossa? Então, viajou para São Paulo eu, Darciso, Amaury Leme, Dr. Tadeu Neder, Benedito Merlim, Agenor Luiz de Souza, Nilton Aliberti e o presidente do partido do PMDB, Dr. Antônio Miguel, ex-prefeito. Dr. Luiz Machado Lima, ex-vice-prefeito, também viajou com a gente. Então, a equipe foi surtida de pedidos para o Arnaldo. E ontem nós levamos os seguintes pedidos. Nós fomos em busca da saúde do nosso povo, que a finalidade é hospital. Nós não fomos pedir dinheiro, é verdade, fomos pedir medicamentos, remédios e aparelhagem. Então, essa foi o nosso pedido. Prometeu bastante que vai se empenhar. Nós detalhamos a transparência que vem ocorrendo no nosso hospital, nós dissemos bastante para ele como vem vindo. Ele ficou bastante triste, prometeu que vai procurar algumas possibilidades de ajudar o nosso povo de Conchas. E ajudando Conchas, não só está ajudando Conchas, vai ajudar a região, porque esse hospital é servido pela nossa região inteira aqui, Pereiras, Bofete, Torre de Pedra, enfim, esses pessoal do consórcio. Pedimos também moradias para o nosso povo de Concha, para ver se a gente acaba com essas casinhas que estão construindo para as beiras de estrada aí. Qual é um compromisso dele, como já bastante prático na parte da habitação, em outra gestão. Só um detalhe. Ele falou, pedem vereadores para o senhor prefeito que providencie lote, a terra, que a casa, a gente vai fazer um empenho. Se o senhor prefeito conseguir o lote, com certeza, casa virão para Conchas. E no mesmo sentido, eu pedi por Juquiratiba também. Casas, é o que ele acabou dizendo, o mesmo que falou por Conchas. Diga ao senhor prefeito que compre um loteamento em Juquiratiba. Eu disse a ele que não é tanta, é cerca de umas 40 casas, 40 lotes para Juquiratiba. Juquiratiba, além disso, é barato. O terreno, tenho certeza que consegue barato. Então, está aí na mão do senhor prefeito esse pedido nosso aqui da Câmara. Tenho certeza o restante dos vereadores são favoráveis. E, enfim, está na mão do senhor prefeito a esse lote em Conchas e em Juquiratiba. Também eu gostaria de deixar mais alguma coisa, o doutor Tadeu também vai tecer alguns comentários sobre a viagem. Vou deixar uma parte para ele passar. Hoje está faltando tudo aqui, a fita, o microfone caindo, mas vamos. Gostaria de reiterar também os requerimentos da nobre colega doutora Valéria Bufani, a respeito aí das localidades da nossa cidade, aí, parte habitacional, parte enfim, indústria, ela está muito bem, eu acho ótimo isso aí. E, por outro lado, temos aqui na região, aqui próximo aí a Coab 3, temos uma mata ali,
Eu acho que seria bom isso aí, se organizando. Eu não sei quem é o proprietário daquela florestinha ali, aí entre a Coab 3 e não me lembro, Coab 1, entre a Coab 1 e a Coab 3. Então, a gente vê aquela mata, ali um esconderijo de bandido, e apropriado para o pessoal, enfim, drogar, aquela coisa toda. Então, eu acho que está na hora de tirar aquilo ali da cidade. Então, veja bem, é por aí que vai se organizando. Por outro lado, quanto aos esgotos, eu tive a oportunidade até de pedir para o senhor prefeito oficiar aqui. Eu trouxe até alguns talões aqui de moradores também, há cerca de uns 3, 4 meses atrás. Me lembro um que era do João Trevisani, a cobrança do esgoto, que é um absurdo, como acabou dizendo a vereadora, 50%, e quase não utilizam, porque, além disso, era uma fedentina ali. Eu não sei, acho que deram uma melhorada ali. A Sabesp deu uma melhorada em frente à padaria da Cristina. Então, está de parabéns a vereadora por essas reivindicações. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Dr. Tadeu. Senhor presidente, senhores vereadores, inicialmente eu gostaria de parabenizar a doutora Valéria Bufani pelos seus 2 requerimentos apresentados essa noite. Lembrando que, em oportunidade passada, nós tivemos a oportunidade de nos manifestar a respeito dessa questão do lançamento do esgoto in natura aqui nos rios da nossa cidade. Apenas nos manifestamos. Não tivemos a iniciativa de colocar por escrito da forma proposta por Vossa Excelência. E no que diz respeito aqui, para fazer justiça à questão da Sabesp, ou melhor, para não se cometerem injustiças, Vossa Excelência disse que, graças à administração atual, nós temos a Sabesp aqui em Conchas hoje. A adutora, perdão, foi isso, a adutora. Então, eu gostaria também, tendo em vista essa estiagem, agradecer e até completar a manifestação de Vossa Excelência, que a Sabesp foi viabilizada em Conchas na administração do Dr. Antônio Miguel, com a participação dos vereadores dessa casa, que tornaram possível com o compromisso de fazer a doutora. Então, para ser justo e completar... Bem, de qualquer forma, é isso que vale. Eu estou tecendo essas considerações para tornar um pouquinho mais completa a lembrança de Vossa Excelência. Eu acho que, obviamente, nós temos também que reconhecer o trabalho nesse sentido da Sabesp ao ex-prefeito Dr. Antônio Miguel e a todos aqueles vereadores que lutaram para que isso fosse possível. Com relação à manifestação do vereador Darciso, quanto à nossa viagem a São Paulo, eu gostaria de acrescentar 2 coisas. Uma diz respeito a um outro pedido que nós fizemos, e que depois eu encaminho ao senhor presidente, para que fique arquivado nessa casa. Basicamente foram 3 pedidos que nós fizemos. Um deles, o vereador Darciso já disse, que seria uma atenção naquilo que fosse possível para o nosso hospital, para o consórcio. O segundo foi a questão de moradias populares, que somente vai ser possível, segundo o deputado, existe uma verba destinada, está sobrando dinheiro para isso. Porque isso é uma parte do ICMS destinada à habitação popular. O que a cidade precisa ter é uma gleba de terras que possa se tornar um conjunto habitacional. E o terceiro assunto, é aquele que o vereador Darciso talvez tenha deixado para mim falar, é um assunto que nós já conversamos nessa casa aqui, que diz respeito à estadualização da estrada, da rodovia Anivaldo Lopes, prefeito Anivaldo Lopes. Nós sabemos as dificuldades que nós vamos enfrentar no futuro. Quando eu me manifestei, ou alguns outros vereadores se manifestaram favoravelmente a essa tentativa de levar essa responsabilidade de conservação, manutenção dessa rodovia ao governo do Estado, houve um consenso nesse sentido, pelo menos me lembro na ocasião. Então, nós reiteramos, agora por escrito, ao deputado, que inicie um trabalho
junto aos órgãos governamentais, nesse sentido, para que o Estado assuma. Com a seguinte justificativa, que não se trata de uma estrada que vai ligar apenas ao nosso centro urbano, a um centro, a vilarejos, à zona rural. Na verdade, isso vai ter um efeito regional, assim esperamos. Então, não vai servir exatamente a nossa comunidade, ela vai servir a região. Então, nós contamos também que os senhores vereadores, cada qual com a sua base em São Paulo, que também tentem encaminhar algum ofício, tentem motivar esses deputados, porque é o conjunto desses deputados que vão realmente, quem sabe, voltar para o Estado, tornar possível essa nossa intenção. E com referência à parte política da nossa visita ao deputado Arnaldo Jardim, eu gostaria de fazer uma observação que eu julgo importante até dentro do aspecto ético. Nós temos uma preocupação muito grande nessa parte de não nos intrometermos na vida partidária de quem quer que seja. Todos nós sabemos que o deputado Arnaldo Jardim, ele foi eleito pelo PMDB. Logo após a eleição, decorridos a questão 2 ou 3 meses, ele entendeu, dentro das suas convicções pessoais, políticas, de sair do PMDB e ingressar num outro partido. Muito bem, no PPS. É lógico que uma visita da forma que foi feita ao deputado não se revestiu, em que pese terem sido os vereadores do PMDB que foram a São Paulo. Na verdade, não foi uma visita partidária no sentido e na acepção da questão. Foi uma visita daquelas pessoas que trabalharam, que se empenharam pelo candidato Arnaldo Jardim. E eu falo isso por quê? Porque hoje nós temos em Conchas o PPS organizado como diretório. E não seria ético da nossa parte ir fazer uma visita sem uma consulta aos dirigentes do PPS. Então, que fique registrado aqui que a nossa visita ao deputado Arnaldo Jardim foi na condição de pessoas que se empenharam por sua eleição e se sentiram no direito, como cidadãos, de fazer algumas cobranças, independentemente do partido que ele se encontra hoje. Que, aliás, é um direito dele, como de qualquer um de nós, amanhã ou depois mudarmos de opinião ou não nos enquadrarmos dentro da filosofia do partido. Respeitamos a decisão dele e acreditamos que os membros do Diretório Municipal do PPS hão de entender a nossa visita, que não significou nenhuma ultrapassar a questão partidária. Nós respeitamos os políticos que estão formando o PPS e assim colocamos essa explicação para que não surjam comentários no sentido de que nós fomos a São Paulo com o PMDB falar com o deputado, passando por cima das lideranças locais. Então, fique registrado essa questão. Seria somente isso, senhor presidente e senhores vereadores. Consulta ao plenário, um intervalo de 15 minutos. Então, a secretária, passamos à ordem do dia. Faz favor, né? Projeto de Lei número 31/98, Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Orçamento, Finanças e Contabilidade. O presente projeto, oriundo do Poder Executivo, pretende autorização legislativa para dar nova redação ao artigo 4º da Lei Municipal número 65, de 12 de 90, que trata do mercado municipal e da outras providências. O projeto é legal e constitucional. Não verificamos nenhum impedimento à sua aprovação. Isto posto, somos pelo encaminhamento ao plenário para discussão e votação.
Conchas, 5 de outubro de 1999. Vereadores: Dr. José Tadeu Amada Neder, José Delbem, Benedito Merlim, Agenor Luiz de Souza, Newton Carlos Aliberti e Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Coloco em discussão o projeto 31/99. Com a palavra... Do mercado. Senhor presidente, o projeto passou pela comissão, nós entendemos aí que não haveria maiores problemas. Apenas eu gostaria de deixar registrado aqui o seguinte: nós estamos votando este projeto hoje. Ele vai ter, daqui a alguns dias após os trâmites, ficou alterado aquela lei municipal. Agora, por incrível que pareça, já existe um contrato assinado com 4 anos. Até eu pedi ao atual arrendatário, esse que pegou, que fosse a prefeitura refizesse essa. Quer dizer, prefeitura municipal não está esperando nem a aprovação da lei para colocar no papel uma coisa desse tipo. Então, é uma flagrante ilegalidade e até desrespeito a essa casa. Se o projeto demorou a ser votado, isso aqui já é um outro problema. Poderia até ser cobrado a explicação do presidente da comissão, enfim, dos vereadores de uma forma geral. Agora, esta versão eu escutei do próprio cidadão que ganhou a concorrência do Novo Box, que ele já tinha assinado o contrato. Não sei se é verdade. Se for verdade, então... Só considerando, acredito que ele não tem responsabilidade nesse caso, porque ele ganhou a concorrência e assinou. Até quem tem que olhar isso aqui é o executivo. Ninguém mais fazendo uso da palavra. Coloco em votação o projeto de lei 31/99 do Executivo. Quem for contra, fica em pé. Quem for a favor, permanece sentado. Aprovado o projeto por 12 votos a 0. Projeto de lei número 33/99. Comissão de Orçamento, de Constituição, Justiça, Redação e Finanças, Orçamento e Contabilidade. O presente projeto, oriundo do Poder Executivo, pretende autorização legislativa que autoriza a lançadoria a proceder pelo encerramento ofício das empresas que estejam desativadas e que se encontram cadastradas junto à municipalidade. O projeto é legal e constitucional, não verificamos nenhum impedimento à sua aprovação. Isto posto, somos pelo encaminhamento ao plenário para discussão e votação. Conchas, 30 de novembro de 1999, vereadores: Dr. José Tadeu Amada Neder, José Delbem, Benedito Merlim, Agenor Luiz de Souza, Newton Carlos Aliberti e Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Coloco em discussão o projeto 33/99. Com a palavra o vereador Dr. Tadeu. Rapidamente aqui, mais seria no sentido de até registrar um agradecimento aqui ao Dr. Ayrton Lira Franzolin, que se empenhou nesse projeto aqui. Na verdade, existem inúmeras empresas que encerraram suas atividades e entram na dívida ativa, pela falta do pagamento dos impostos municipais aí. Ocorre que isso era lançado nos orçamentos futuros. Tá? E são dívidas que jamais iriam ser recebidas. Então, é esse o sentido onde se propõe o encerramento ex officio. Então, é mais o sentido de deixar aqui o agradecimento, meu nome, acredito em nome dessa casa, ao Dr. Ayrton Lira Franzolin, pela atenção nesse caso. Isso vai refletir nos futuros orçamentos. E ressalvando uma coisinha a mais que é importante também, muitas vezes uma dívida que a prefeitura é obrigada a cobrar, ela não pode ficar inerte, ou justamente a cobrança daquele valor, vamos admitir 100, 150, 200 reais, quando colocadas em juízo, ou seja, cobrar justamente, as despesas são maiores do que aquilo que se pretende arrecadar. Ninguém mais fazendo discussão sobre o projeto 33/99, coloco em votação. Quem for contra, fica em pé. Quem for a favor, permanece sentado. Aprovado o projeto por 12 votos a 0. Projeto de lei número 34/99,
comissões de Constituição, Justiça, Redação e Orçamento, Finanças e Contabilidade. O presente projeto, oriundo do Poder Executivo, pretende autorização legislativa para que o Poder Executivo possa celebrar acordos com a Rede Ferroviária Federal e dar outras providências. O projeto é legal e constitucional, não verificamos nenhum impedimento à sua tramitação. Isto posto, somos pelo encaminhamento ao plenário para discussão e votação. É nosso parecer. Sala de Sessões, 30 de novembro de 1999, vereadores: Dr. José Tadeu Amada Neder, José Delbem, Benedito Merlim, Agenor Luiz de Souza, Newton Carlos Aliberti e Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Coloco em discussão o projeto 34/99. Com a palavra o vereador Dr. Tadeu. Senhor presidente, senhores vereadores, aqui é ferro no consciência de novo. Sem muita cuidado com a língua, mas nós temos que deixar registrado, de novo, a nossa insatisfação com o governo, agora aqui representado pela Rede Ferroviária Federal. Um terreno de 1.368 metros quadrados se transformou numa dívida cujo valor total hoje é de R$ 68.191,92. É um assalto à mão armada, descaradamente à luz do dia, etc. Agora, nós não temos outra alternativa, já que existe uma decisão judicial, existe um precatório a ser cumprido, e que, não satisfeito essa obrigação, nós não vamos poder pagar aquilo que nós devemos para pessoas aqui de Conchas a título de indenização por desapropriação. Então, nós somos obrigados, mais uma vez, a engolir um grandíssimo sapo, o vereador José Delbem, mas é a única forma que... E eu registro isso porque amanhã alguém pode falar, puxa vida, 1.368 metros quadrados, aqui é preço da Avenida Paulista. É o metro quadrado mais caro do Brasil. Infelizmente... Então, é isso daqui, a gente tem que engolir, vamos engolir mais essa. O parcelamento é brando, não vai assim onerar por demais o município. Por essa razão é que nós vamos acompanhar aqui uma votação favorável. Ninguém mais fazendo uso da palavra. Coloco em votação o projeto 34/99. Quem for contra, fica em pé. Quem for a favor, permanece sentado. 12 votos a 0. Aprovado o projeto. Projeto de lei número 35/99. Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Orçamento, Finanças e Contabilidade. O presente projeto oriundo do Poder Executivo pretende autorização legislativa para criar ponto de táxi no conjunto habitacional denominado Coab 2. O projeto é legal e constitucional, não verificamos nenhum impedimento à sua aprovação. Isto posto, somos pelo encaminhamento ao plenário para discussão e votação. Conchas, 30 de novembro de 1999, vereadores: Dr. José Tadeu Amada Neder, José Delbem, Benedito Merlim, Agenor Luiz de Souza, Newton Carlos Aliberti e Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Coloco em discussão o projeto 35/99. Ninguém fazendo discussão sobre o projeto, coloco em votação o projeto 35/99. Quem for contra, fica em pé. Quem for a favor, permanece sentado. Aprovado o projeto por 12 votos a 0. Não tendo mais nada em ordem do dia, passamos à explicação pessoal dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora, doutora Valéria. Senhor presidente, só uma pergunta. Tinham falado que o projeto 3699 ia entrar? Não, hoje não. Estava, mas foi tirado. É para a próxima sessão. Da Sabesp. Ninguém vai fazer uso da... Com a palavra o vereador Rodrigo. Senhor presidente, senhores vereadores, empossado nessa Câmara há mais ou menos 11 meses, hoje realmente senti orgulho da nossa Câmara. Só foi
aventados assuntos de interesse da nossa coletividade, da nossa região e do nosso Estado, porque foram aventados aqui assuntos de ordem de saneamento básico, de crime ambiental, que não só interessa a nós, interessa ao Estado inteiro e ao Brasil. Então, hoje sim, eu senti orgulho de ser vereador em Conchas, de participar desta Câmara, e espero que as próximas reuniões, todas elas, se encaminhem somente no interesse da nossa região, da nossa cidade e do nosso Brasil, que será cada vez maior. Ninguém mais fazendo uso. Com a palavra, o vereador Narciso. Aonde está a letra? Ploerde. Ah, sim. Não, mas é quase do pernilongo mesmo. Senhor presidente e nobres colegas, nós falamos bastante no tratamento aqui do nosso rio, mas eu gostaria de deixar um pedido para a região, que é Pereiras. Eu não tenho certeza do que estou falando, se Pereira faz o tratamento dos esgotos, eu também não sei dizer, mas se não fizer, eu gostaria de deixar esse pedido à Câmara Municipal de Pereiras, a Miguel Tomazella, o excelente prefeito lá, então que acompanhasse esse raciocínio aqui da Câmara de Conchas, das nossas reivindicadas aqui, porque o Rio de Conchas passa em Pereiras. Se nós cuidarmos aqui e Pereiras não cuidar, não vai resolver o problema. Então, eu deixo o meu pedido aqui à administração de Pereiras aí. É isso que eu tinha a reiterar. Muito obrigado. Ninguém mais fazendo uso da palavra. Antes de encerrar a sessão seria quarta-feira, dia 8. Nós temos esse convite da formatura das crianças do Ploerde no mesmo dia 8. Pode ser mudada a sessão para o dia 9? É porque vai ser no ginásio do esporte, veio o convite aí do tenente, coronel, não sei o que é lá. Não, fica. Então fica para o dia 9? A próxima então será no dia 9, às 19h30. Então, encerrada a sessão. Dia 9.